Então hoje nós vamos começar o capítulo 2 da segunda parte do livro Há 2000 anos. No capítulo passado, o Flamínio, o grande amigo do Públio Lentulus, morreu, né? Desencarnou, e a gente viu que ele já estava com algumas modificações íntimas por conta da vida, né, que vai apresentando, e ele também teve um sonho, né, que mostrou que aquele sonho do Públio, lá no começo do livro, confirmava aquilo tudo que o Públio tinha dito naquele momento. E quando o Flamínio parte, todos estão juntos ali, o Públio, a Lívia, os filhos do Flamínio, a esposa, todos entram num certo desespero, numa tristeza grande, e a Lívia consegue se manter mais equilibrada, até pela confiança que tem, né, no cristianismo, na nova concepção com relação a tudo, né? A espiritualidade, a vida, a sequência da vida, a proteção e o amparo de Jesus. Ela vê, inclusive, o, o, o tio, né, da Ana, que também morreu no final da primeira parte. Ali para ajudar, inclusive, na partida, no desencarne do Flamínio. Então vamos lá. Capítulo 2: Sombras e Núpcias. É logo então em seguida do desencarne do Flamínio. As exéquias de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do instinto. Além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações, aqui radicara o seu nome digno e ilustre. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do pretor Salvio Lentulus, que, nas homenagens póstumas, se fez acompanhar da mulher e da filha, que fizeram o possível por bem representar a comédia das suas fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto de Calpurnia, que se debulhava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos. Então, o Flamínio era um senador também, né, como Públio Lentulus, e um senador muito bem quisto, né, pela sociedade, a posição dele. Então, muita gente estava para se despedir, né, nesse velório dele. Ali mesmo, no Palácio dos Severos, encontravam-se os membros da família Lentulus, com a evidente aversão de Públio pela presença da esposa do tio, enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na afetada etiqueta das trivialidades sociais. Então, a presença, né, da Fúvia e da filha dela, da Aurélia, desagrada ao Públio, como a gente já sabe, né, que ele tem uma aversão, tanto é que ele fez com que eles saíssem ali da Palestina. Então, Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severus para com Flávia Lentúlia, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres, como a demonstrar as preferências do seu coração. Então, só lembrando também, o filho do Flamínio, o Plínio, estava meio que prometido para Aurélia. E agora eles perceberam que o Plínio está num enlace ali com a Flávia, que é a filha do Públio. Eis porque, daí a algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto, na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez de seus sentimentos, embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna, que apesar disso, não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. Então, as duas, a gente sabe que são duas pessoas de índole meio desviada, ruim. A Fúvia foi a responsável por grande parte do problema, né, da vida ali do Públio, a mentira, o desejo de fazer a sua vontade ali com relação ao Pôncio Pilatos, e agora eles estão sendo contrariados de novo naquilo que eles querem. Então a Fúvia quer casar a Aurélia com o Plínio e está encontrando um obstáculo.
E o que a gente costuma ver, né, quando uma pessoa de moral baixa sendo contrariada ali, então agora o que a gente vai ver é justamente isso. Como é que a Fúvia e a filha estão se comportando frente a agora a nova situação, que é uma aproximação de afeto entre essas duas criaturas. E aí ela fala: Eu também, exclamava Fúvia maliciosamente, respondendo a uma interpelação da filha. Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio, por julgá-lo um rapaz cioso do cumprimento de seus deveres. Mas não me interessei pelos modos de Flávia, porquanto sempre achei que os filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais, e mais particularmente no caso presente, quando a herança é materna, com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. Olha, né, o veneno da Fúvia falando, porque assim, eu estou surpresa com Plínio, que é um rapaz de conduta séria, achei que ele cumpria com os seus deveres. Agora, olha o comentário que ela faz para a filha. Agora, com relação a Flávia, não era de se esperar muito, porque se considerando o exemplo da mãe, olha isso, e ela quem criou toda a mentira da mãe. Mas agora passando para a filha, que é a filha da Flávia, a filha da Lívia, não era de se esperar muito, porque a Lívia também não é flor que se cheire nessa questão, né? Oh, mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a esse ponto? Perguntou Aurélia com bastante interesse. Nem duvides que seja de outra forma. E a imaginação caluniosa de Fúvia passou a satisfazer a curiosidade da filha com os fatos mais inverossímeis e terríveis sobre a esposa do senador quando de sua permanência na Palestina. Então imagina, né? Ela criou a mentira, a gente nunca sabe, né? Até que ponto a pessoa que mente não acredita na mentira, porque parece que a Fúvia está falando como se fosse realmente verdade. Mas ela está contando para a filha só para denegrir a imagem da Flávia, da Lívia. E aí contando, inclusive, provavelmente, das questões que aconteceram na Palestina. Glosados pelas expressões de ironia e desprezo da jovem, dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nestes termos. Somente tua tia Cláudia poderia contar-te, literalmente, o que sofremos em face do perjúrio dessa mulher, que hoje vemos tão simples e tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais fortes deste mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz, é um homem público, orgulhoso e malvado. Olha isso, falando mal até do Públio, né? Querendo envenenar a ideia da filha com relação a todos. Falando mal da Lívia, falando mal da conduta da Flávia, que era para ser, não era de se esperar diferente, e agora falando que o tio, o sobrinho do pai dela, né, da Aurélia, também é um homem cheio de maldade e tudo mais. Por quê? Porque o Públio foi responsável por tirar eles da Palestina. Mas por quê? Porque eles agiram, né? Ela principalmente agiu de maneira errada. E ainda segue, né? Não me consta houvesse ele corrigido a esposa descriteriosa e infiel depois de haver verificado com os próprios olhos a sua traição conjugal. Mas bastou que ela o fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós, os romanos, que nos encontrávamos na Judéia, pagássemos o fato com os mais horríveis tributos de sofrimento. Então ela está querendo dizer para a filha que tudo que eles sofrem é responsabilidade da conduta da Lívia. Ela que manipulou e fez com que eles fossem
expulsos de lá ou trazidos de volta para Roma. Possuíamos um grande amigo na pessoa do lictor Sulpício Tarquínios, que foi assassinado barbaramente em Samaria, em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores para o merecido castigo. Nossa família, que tinha interesses vultuosos em Jerusalém, foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma, com graves prejuízos financeiros de teu pai, e por último, prosseguia a palavra venenosa da caluniadora. O grande coração do meu cunhado Pôncio sucumbiu sob as provações mais injuriosas e mais rudes. Destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações, foi banido para as Galhas, suicidando-se em Viena, em penosas circunstâncias, acarretando-nos inextinguível desgosto. Então, olha isso, ela está falando para a filha, passando a ideia para a filha, de que tudo de ruim que acontece para eles, ou para muitos deles ali, é a culpa da Lívia. Imaginem, coitada da Lívia, né? A única que não tem uma vírgula fora do. Falando inclusive da morte de Sulpício Tarquínios, achando que foi por mando dela ou do Públio Lentulus. Falando até da morte de Pôncio Pilatos, que Pôncio Pilatos acabou se suicidando, a gente viu lá no outro capítulo, né? Tudo isso como se fosse responsabilidade da Lívia. E vamos seguindo. Em face dos martírios suportados por Cláudia, em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha, procurando roubar-te o noivo futuroso. Urge trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe, replicou a moça sob a forte impressão dos seus nervos vibráteis. Já não posso viver sem ele, sem a sua companhia. Seus beijos me ajudam a viver no torvelinho das nossas preocupações de cada dia. Fúvia ergueu então os olhos como a examinar melhor a ansiedade que se estampara na fisionomia da filha, redarguindo com ar inteligente e malicioso. Mas tu te vens entregando a Plínio dessa maneira? Quer dizer, porque a filha falou, os beijos dele, né? Falando assim, então você se entregou em beijos com eles? Com ele? A jovem, todavia, tremendo de cólera, recebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço, exclamando em fúria: Que pensas então que fazemos indo às festas e aos circos? Quer dizer, ela não negou, né? Afirmou como se fosse uma conduta certa. Ela estava desequilibrada, né? Porventura serei eu diferente das outras moças do meu tempo? E alteando a voz como alguém que necessitasse defender-se, pronunciando um libelo contra o acusador, desatou em considerações inconvenientes através de termos asquerosos, rematando: E tu, mãe, não tens igualmente, quer dizer, ela ainda para se justificar, ela acabou indo até querendo falar alguma coisa da mãe, mas no meio da frase dela, Fúvia, porém, de um salto, colou-se ao corpo da filha numa atitude acrimoniosa e severa, exclamando com fria seriedade: Cala-te, nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Quer dizer, as duas começaram a discutir em baixo nível ali, né? E aí a Fúvia ergueu mais a voz e falando, não quero criar uma víbora como você. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas, como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase melíflua, como a dar uma triste lição à própria filha. Quer dizer, aí a Fúvia percebeu, né, que ia acontecer, porque ela estava falando de outra pessoa, mas ela não tinha. Na verdade, ela era o exemplo de má conduta. E a filha ia botar isso para fora. E ela não ia ter como fugir.
E aí, então, ela percebendo para tentar amainar a situação que estava crescendo e fala: Ora essa, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-se tudo de uma só vez. Quer dizer, ela deu panos quentes, né? Falando, só quis dizer para que você não se entregasse tudo de uma vez. Um homem nervoso e galanteador, qual o filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Bem sabes que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. É verdade, mãe, respondeu a jovem totalmente modificada, mercê daquelas astuciosas ponderações. O que me dizes é a realidade, e já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia perversamente, devemos recorrer aos argumentos do ciúme, que são sempre muito fortes, quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assunto de amor. E já que te entregaste tanto ao filho de Flamínio, vê se aproveitas as primeiras festas do circo, provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Então, olha o tipo, né, de conversa, o tipo de conselho que uma está dando para a outra, as duas totalmente, né, desvirtuadas ali com relação à conduta. E aí, então, ela falando isso para começar a promover ciúme, não tem sido cortejada pelo protegido do questor britânicos? Emiliano? Perguntou a moça interessada. Sim, Emiliano. Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível por conseguir-te o descendente dos Severos, que afinal é o partido mais vantajoso de quantos apareçam. Então, olha aí o tipo da conversa, né? Extremamente interesseira, querendo realmente usar inclusive de outra pessoa para poder causar ciúme, para poder fazer com que ela consiga aquilo que vai contra o coração daqueles dois jovens ali, pelo jeito, né? Mas se o plano falhar, para nosso desgosto, resta-nos recorrer às ciências de Araxes, com os seus ungüentos e artes mágicas. Então, olha isso. Olha até onde vai a determinação delas. E se esse plano falhar, aí nós vamos atrás desse Araxes, que era o que a gente considera, né, como aqueles que faziam, para alguns eram feitiçarias, mas hoje, se a gente for dizer, como se fosse para fazer um trabalho, para fazer uma orientação espiritual, para amarrar, para conseguir aquela pessoa por outros meios. Então, com os seus ungüentos e mágicas, as ciências de Araxes pode ser também uma última das opções com relação ao que elas querem fazer. Pesado silêncio fizera-se entre ambas, no exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Então, olha isso. Então, ele era uma pessoa conhecida, mas um feiticeiro. E aí, então, quando tocou no assunto, as duas ficaram até meio com talvez um clima mais pesado, de pensar de ter que considerar essa opção. Mas para elas era uma opção. Dias se passaram sobre dias. Porém, o filho mais moço de Flamínio
não voltou a cortejar a filha do pretor Salvio Lentulus, e quando, daí a algum tempo, voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando na intimidade de Emiliano aquela a quem se sentia ligado tão somente pelos laços frágeis e artificiais da lascívia e dos hábitos viciosos do tempo. Então, por Plínio, ele não sentiu ciúme, né? Ele viu que realmente, mas ele não voltou a falar com ela porque ele realmente estava envolvido plenamente com a Flávia, né? E aí ele, quando acaba encontrando nessas festas dos circos a Aurélia com esse Emiliano, ele não teve grandes problemas. A Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia Lentulha, parecia um homem inteiramente modificado. Então, olha isso. Ele realmente estava diferente, né? Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam ao torvelinho de todos os vícios e leviandades. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para os ambientes cariciosos e lúcidos da família. Então, olha isso, ele realmente passou a não querer sair com as mesmas amizades que desviavam, né, ele para essas festas da época, e ele então estava totalmente mais voltado para a família e para o relacionamento ali com a Flávia. No palácio dos Lentulus, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam o seu romance de esperança e de amor nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses, de quem não se esqueciam na culminância radiosa da sua doce afeição. Olha isso, então a Calpurnia estava morando na casa dos Lentulus, né? Então o próprio Plínio convivia no mesmo ambiente ali. Pelo que a gente vê, era comum, né, eles terem aposentos para poder acolher outras pessoas, outras famílias, se fosse o caso. Alheando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio, modelando em preciosos mármores belos exemplos de Vênus e de Apolo, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Olha que interessante, né? Não era qualquer um que se dava, ah, ou não eram apenas alguns que se davam à escultura, à pintura. Então ele, como educação que teve, também fazia isso, né? Então o filho do senador Flamínio Severus, ele também tinha os seus momentos com a arte e dava de presente para Flávia. Ela, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores d'alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocara os mais belos sonhos do coração. Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Então, com relação à casa, a tudo que estava acontecendo ali, de harmonia, de relacionamento bonito que estava crescendo entre os dois, apenas uma pessoa não tolerava aquilo. Essa pessoa era Agripa, o irmão mais velho, né, do Plínio, que a gente viu logo que eles se encontraram. O Agripa se apaixonou pela Flávia também. Desde o instante em que vira a filha do senador no porto de Hóstia,
pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana, enigmática e inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Então, para ele, realmente, a Flávia passou a se tornar o exemplo ou a promessa da felicidade para ele, né? Mas, à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde presumira haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura, os caprichos dela pertenciam ao irmão unicamente. Então ele não gostava, não ficava, apesar de ter entendido, né, de maneira diferente, talvez do que a gente viu na conversa agora há pouco da Fúvia com a Aurélia, que perceberam o amor e o afeto entre os dois, mas não ficaram tranquilas e vão tomar providências para atrapalhar aquilo. O irmão do Plínio, Agripa, também sofreu um impacto, né? Mas de certa forma ele só não gosta de ver a cena, porque ele percebeu, né, que realmente o carinho da Flávia pertencia ao irmão dele. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severus dentro do lar, para a organização de seus projetos futuros, Agripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a afeição extravagante de sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. Então, olha isso, né? Se o Plínio teve uma modificação para poder se afastar de ambientes e companhias ruins, o Agripa fez o contrário. Já que o irmão está feliz em casa, ele procurou fugir, procurou se entregar às outras atividades que ele já tinha também. Falou, né, no começo, uma das preocupações do Flamínio, conversando com o Públio, era que os filhos estavam se entregando demais a essas coisas da época, né, que desviavam eles de um caminho bom. O Plínio se alinhou, mas o Agripa então estava se entregando cada vez mais a esse tipo de desvio. No curso dos seus desvios numerosos, adoecera gravemente, inspirando cuidados à sua mãe, que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre. Então, nesses abusos, ele ficou doente e a mãe dele começou a cuidar dele. Vamos encontrá-lo desse modo por uma bela tarde romana no mesmo terraço onde vimos Públio Lentulus em amargas meditações nas primeiras páginas deste livro. Então, aquele mesmo terraço que descreveu o Públio, né, preocupado, pensando, agora a gente está vendo o filho do Flamínio ali também. Virações cariciosas refrescavam o crepúsculo, quer dizer, um ventinho agradável ali, ainda saturado dos clarões de sol formoso e quente. A seu lado, Calpurnia examinava algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra nestes termos: Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho do mais franco restabelecimento. Então, ela cuidando dele, ele melhorou e falando para que ele agradecesse, ele responde: Sim, mãe, murmurou o moço convalescente. Estou bem melhor e mais forte. Todavia, espero que nos transfiramos para a nossa casa dentro de 2 dias, a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Então, olha isso, ele se abre para a mãe dele, né? Porque eles estão morando na casa
da Flávia, da Lívia e do Públio. Por isso que eles estão nesse terraço onde descreveu o Públio no começo do livro, também nas meditações dele. Mas agora ele se abre, ele fala assim, eu estou bem melhor, mas para eu ficar bem mesmo, eu queria sair daqui. E aí a Calpurnia, como para ela sendo novidade, né, esquecer o quê? Perguntou Calpurnia, surpreendida. Minha mãe, respondeu o jovem enigmaticamente. A saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Então, olha isso, né? Ele falou sem esclarecer, sem se abrir totalmente, mas deixando claro. Se o meu corpo não vai ficar bem enquanto o meu espírito não está bem. Ora, filho, deves abrir-me o coração com mais sinceridade e mais franqueza. Quer dizer, fala direto o que está acontecendo. Confia-me as tuas mágoas mais íntimas, pois é possível que te possa dar algum consolo. Não, mãe, não devo fazê-lo. E assim falando, Agripa Severus, fosse pelo estado de abatimento que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desabou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. Mas que é isso, filho? Que se passa em teu íntimo para sofreres dessa forma? Perguntou Calpurnia extremamente penalizado, enlaçando-o nos braços carinhosos. Dize-me tudo, prosseguiu aflita. Não me ocultes tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei meditar a situação de qualquer modo. Mãe, minha mãe, disse ele então num longo desabafo. Eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher desejada. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia, e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Acredito que, se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Olha isso, ele é o Agripa, está sendo mais ponderado, né? Diferente realmente do que a gente viu agora há pouco na conversa da mãe e filha. Mas ao mesmo tempo, ele também tem um ímpeto ainda muito egoísta, né? Apesar de ver a felicidade entre os dois, né? O Plínio está bem com a Flávia e a Flávia está bem com o Plínio, mas ainda assim, por ela ser a eleita do coração dele, ele falou assim: se meu pai tivesse vivo, ele ia me salvar. Quer dizer, iria desfazer a felicidade do meu irmão para fazer a minha. Então, alguma coisinha ainda no íntimo, né, do desejo do Agripa, não é de todo, né, totalmente abnegado ali. Mas é o que ele está se abrindo. Mas pelo menos ele está se abrindo, sendo sincero e procurando fugir da situação. Falando isso, continua: esperei sempre, através de todas as aventuras da mocidade, que me surgisse no caminho a criatura idealizada em meus sonhos para organizar um lar e construir uma família. E quando aparece a mulher das minhas aspirações, de minhas aspirações, eis que me arrebatam. E por quem? Porque a verdade é que, se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a consecução dos meus desejos. Então, olha isso, no íntimo, ele tem raiva da pessoa que julga, mas ele falou assim: mas se não fosse o meu irmão, eu estaria usando da força para poder realmente conquistar aquilo que eu acho que é importante para mim. Calpurnia ouvia-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos e somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho avassaladoramente. Seu coração possuía, porém, bastante experiência na vida e dos costumes do tempo para ajuizar com o máximo acerto a situação, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais
em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Então, olha que interessante, né? A gente acabou de ver a reação da Fúvia, de um espírito ainda não tão resignado, não tão evoluído moralmente, e que então dá conselhos para a filha totalmente desviados. Agora a Calpurnia está sentindo, está sofrendo junto com o filho, está vendo que ele está sofrendo aquilo. Mas como fala, mas ela já bastante experiente da vida e dos costumes do tempo, tinha já a fortaleza íntima o suficiente para poder aconselhar o filho de maneira mais sábia, né? Com todo o seu receio de mãe e com todo o seu conhecimento, sua bagagem que ela tinha. E aí ela responde perante essa situação: Meu Agripa, eu te compreendo o coração e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinarmos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições de nossa superioridade espiritual em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávia e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Plínio ainda era uma criança de colo quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. Sê forte, continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. De Júpiter há de chegar para a tua alma ulcerada o necessário conforto. Então, olha a confiança de Calpurnia, olha o conselho digno, né, que ela dá para o filho. Assim, eu entendo e consigo sentir o seu sofrimento, mas a postura que se espera de alguém, né, digno de tudo isso que nós temos também já de evolução, é que você aceite, seja forte, consiga abafar essa paixão que pode ser destruidora no caso. Agripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade com um dos mais antagônicos sentimentos. Considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com a penosa impressão psíquica que o atormentava, para se resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Então ele conseguiu forças com o conselho da mãe, a presença da mãe, o apoio da mãe, apesar de ser dolorido para ele. Mas ele conseguiu entender que ele precisava se resignar, né, para que aquilo não piorasse. Calpurnia deixou passar alguns minutos antes de lhe dirigir a palavra novamente, como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações, continuando. Não te interessaria agora uma viagem à nossa propriedade do Avênio? Bem sei que, pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor de teu pai. Mas essa viagem representaria uma solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo.
Então, olha que interessante, né? Ela realmente consegue encontrar uma solução e aconselhar o filho para que ele saísse de perto, pelo menos, daquela situação por um tempo. Ela fala assim: eu entendo que o seu lugar é aqui. Você vai provavelmente ser o sucessor do seu pai, mas no momento vai ser benéfico que vocês se afastem para poder lidar com essa situação tão difícil no momento. Agripa ouviu a sugestão com o máximo interesse, replicando afinal: minha mãe, tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão. A ver se consigo encontrar o maravilhoso elixir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições de Estado, porque desse modo poderia demorar-me em Massília, lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente esse propósito? Acredito que não. Para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. E por que não movimentarmos nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejas? Bem sabes que, com o auxílio de Públio e do senador Cornélio Docus, Plínio aguarda a promoção a oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras, no quadro das nossas classes armadas. Dizem mesmo que o imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transformada as regalias políticas em regalias militares. A mim só me causaria orgulho e satisfação oferecer meus 2 filhos ao império, para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei, replicou Agripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para suas penosas preocupações. Então, por hoje a gente vai parar por aqui. A gente acabou de passar o meio aqui do capítulo, e aí semana que vem a gente consegue encerrar. Mas o Agripa, apesar de machucado, doído, sofrido, entende que esse é o melhor a fazer, né? Mas uma coisa me chama a atenção aqui, né, no finalzinho desse trecho que a gente leu. O Império Romano, a gente sabe, né, como foi cruel, como é abusiva, né, a dominação de um povo sobre o outro. Como a Calpurnia está mostrando certos dotes morais, né? Mas olha o contraste. O orgulho deles era oferecer o filho ao império, para que o império consolidasse as suas conquistas soberanas. Então, aos olhos deles, de muitos deles, eles estavam fazendo um favor para a humanidade. Nós somos os protegidos dos deuses, nós somos a classe beneficiada com algumas vantagens dos deuses, e nós temos que levar isso aos outros. Nós temos que mostrar a soberania, mostrar a nossa. Tudo o que eles consideravam como valor, para eles era algo meritório, algo correto. Fazer com que os outros povos se orgulhassem também daquele poder que eles tinham, recebessem também o benefício da cultura deles. Então, me chamou a atenção isso, né? A Calpurnia falando isso, né? É o meu orgulho entregar meus 2 filhos ao império para que eles possam contribuir para a propagação desse império, né? Mas o fato é que, dessa maneira, ela conseguiu acalmar, acolher o filho, acalmar o filho e dar, de certa forma, um conselho que pudesse tirar ele de problemas maiores, de atritos que a gente, pelo que viu, pelo lado da Fúvia e da Aurélia, aquilo não vai acontecer. Elas vão insistir. Aliás, voltando só no nome do capítulo, né? Que ó, sombras e núpcias. Então vai acontecer um casamento, mas as sombras,
né, das intenções da Fúvia e da Aurélia, a gente aí vai ver na semana que vem. Certo? Certinho. Algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma observação? Não, para mim tá tudo certo. Tranquilo, então tá ótimo. Então, vamos agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar junto aqui e que nós tenhamos uma ótima semana com as reflexões aí que o capítulo nos trouxe. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos, então. Até mais. Tchau, tchau.